Hoje é dia 3 de junho de 2025 e este é o episódio 350 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho como costume, eu não sei quem é deste país, o ex-senense e a Leia. Bem-vindos. Olá, boa noite. Oi. Ex-senense, já não és senense porquê? Deixaste de ser senense? Eu fui senense durante o fim de semana e vim-me embora. Já não sou senense, sou ex-senense. É assim, é a vida. Ok. Então, Leia, já não vinhas há uns dias a este podcast, a outro podcast, a outro podcast, a Voz dos Direitos Digitais, que nós publicámos alguns 10 episódios dedicados ao tema das eleições legislativas. As pessoas já devem estar fartas de nós três, nós quatro até. O nosso editor certamente estava. E que é feito então neste tempo? Olha, eu estive no Japão. Depois das eleições, literalmente no dia a seguir às eleições. Já viram? A gente deixa um dia e vai logo ao Japão. Fui votar e depois fui a correr para o Japão para um Code Sprint em Tóquio que trazia eu pude usar os meus dois chapéus, que é o chapéu do Open Geospatial Consortium, dos Standards, e da OSGeo, da Open Geospatial Foundation. E então foi a primeira vez que organizámos isto. Foi um evento de 2 dias no fim de semana, em que no primeiro dia eu fiz uma workshop e expliquei algumas coisas teóricas e logo práticas. E depois o segundo dia e o resto desse dia foi eles a fazerem experiências, a conectarem-se com estas APIs usando clientes que eles tinham ouvido falar no primeiro dia ou que podiam eles mesmos criar. E pronto, e os resultados foram muito engraçados. Muito bem. E pronto, ainda bem, voltaste e foi só isso? Posso só falar mais um detalhe? Houve uma coisa que foi a primeira vez que eu vi, e não sei se é por ser na Ásia ou se é por causa das idades serem mais novas do que aquelas tipicamente que nós temos, mas vi as pessoas todas a usarem inteligência artificial. E de repente, nós nos Code Sprints não conseguimos protótipos muito, muito desenvolvidos, mas neste aqui conseguimos imensas coisas que funcionavam. Eu fiquei abismada com o grau de funcionalidade que eles apresentavam. E depois comecei, sim, é assim, normalmente as pessoas desenham qualquer coisa e depois se calhar fazem um diagrama com aquilo que queriam fazer e depois implementam uma ou duas coisas, não é? Mas eu ali comecei a ver já coisas a funcionarem, já eles a irem buscar os dados aqui e ali e a fazerem um programa em Python e depois ao aproximar-me deles vi que estavam a escrever coisas no ChatGPT e o ChatGPT estava-lhes a dar código e eles estavam a meter aquilo a funcionar e pronto, a verdade é que vi coisas muito completas. Agora haveria de ver qual é que é o código que está ali, se é alguma coisa usável que se pode, para lá do Code Sprint, se eles podem vir a reutilizar aquilo ou se é uma grande mixórdia, mas a verdade é que não sei, foi a primeira vez que vi uma coisa deste género. Não sei se vocês já alguma vez viram algo assim. Nesse contexto não, mas já tenho visto. E, aliás, o nosso ex-senense até é conhecido neste podcast por ser o nosso utilizador de IA. És o único que usaste. Não sou. Não. Usei brevemente para uma coisa minúscula, mas é 100% e siga é 100% bingo, mais do que usei. Não queiras. Agora estás-me a atirar com as culpas para cima. Não atires as culpas para cima. Para a piscina. Não, aqui o Diogo está a fazer aquilo que os americanos chamam atirar para debaixo do autocarro. Porque eu estava a ouvir a Joana a descrever aquilo tudo e a pensar, o mundo está perdido. A juventude está perdida, pronto. Um pouco. Mas não deixa de ser uma ferramenta útil, precisa de ser utilizada como deve de ser. Ok, mas foi interessante. Algum protótipo que te tenha interessado mais? É assim, eu vou
Eu, quando olhei para os protótipos, achei super interessante. Havia lá coisas que usavam, por exemplo, dados 3D e permitiam de fazer voos sobre a cidade de Tóquio e integrar diversos tipos de dados. Achei que eram bastante chamativos. Houve ali um bocado o problema de uma barreira linguística, porque eles não falavam inglês, eu não falo japonês, e então tivemos de usar uma função que existe no PowerPoint que faz uma tradução simultânea. Eu não sei se vocês já experimentaram aquilo, mas não é, pelo menos do japonês para o inglês, não é fantástico, de modo que eu podia ver as coisas, sei lá, mas perdi muito do contexto aí, com a parte da tradução. Pois é espantoso, mas a barreira linguística ainda é uma coisa bastante comum, e sinto mais sempre com asiáticos do que com o pessoal de outros sítios. Exatamente. Na Índia sim, não, mas não é? a Índia, a língua que eles falam entre eles, todos é inglês. Eles têm línguas regionais e têm não sei o quê, e na verdade eles só conseguem falar em comum é inglês. Mas nos outros países obviamente excelentes falantes de outras línguas, e de inglês inclusive, mas há muita gente que não fala inglês. Comparava-se com a França, em que isso também acontece bastante, por um motivo cultural. Sério? Que os franceses gostam sempre de falar o francês e de promover o francês, e até há não muitos anos expunham-se eles próprios pouco ao inglês e aprendiam um pouco inglês. Acho que é comparável com isso. Em Espanha também não falam muito. A minha experiência não tem o nível na Europa, que nós temos em Portugal. A França é o extremo nessa área. Pior que isso. Isso já foi mais verdade. É verdade, mas continua a ser ainda um bocado. Comparável com isso, só os ingleses não aprenderem outra língua. Pois, é verdade. Mas pronto. Eu tenho a impressão que, em relação à Ásia, que eles falam, por exemplo, sei lá, se calhar coreano ou um bocadinho de chinês, ou seja, falam algumas línguas que são próximas, mais próximas das deles. Mas o inglês é digamos que é um salto grande. Se calhar não sei, que também devíamos estar a falar a língua deles, mas pronto. Também. Eu pensei nisso também. Até porque eles são mais. O chinês é um bocado difícil demais para mim, mas o japonês já pensei, talvez, poderia ser uma possibilidade. Sei uma outra palavra ou expressão, mas não mais que isso. O problema é que nós nunca devíamos ter abandonado o Império Português na Ásia, e o mal foi esse. É quando nós tínhamos feitorias na Índia, tínhamos o Porto de Macau, tínhamos uma série de portos também no Japão, e trabalhávamos em conjunto com os japoneses para combater os piratas do Mar da China e aquelas coisas todas. Infelizmente deixámos que o Império Português viesse por aí abaixo, porque senão hoje em dia tu ias dar conferências em português no Japão e toda a gente se entendia. Mas enfim, Joana, não estou com isto a advogar o colonialismo, mas pronto, tínhamos um império éramos tão bonito, bonzinhos para eles. Porque é que havíamos... Os jesuítas fizeram um trabalho tão bom. Aliás, os japoneses ainda hoje mantêm muitos vocábulos de origem portuguesa, que são para aí 1/10 daquilo que foi introduzido no Japão, mas nos japoneses existiam à vontade entre 5.000 a 6.000 palavras de origem portuguesa, o que é que depois os outros tipos que nos roubaram o império, os holandeses e os ingleses, vieram por aí abaixo e desataram a dar cabo disto tudo, basicamente. Os bárbaros. E pronto, é assim. É verdade. É o império que temos. A Joana pode confirmar, mas já me têm dito que pessoas que vão ao Japão e que ficam espantados de encontrar sinalética escrita em português em alguns transportes e alguns locais específicos. Confirmas? Não vi isso, mas vi uma coisa. Este evento teve lugar numa coisa que se chamava Tokyo Innovation Base, que era uma espécie de fábrica dos unicórnios lá do sítio. E eu encontrei, ao pé da máquina do café, inexplicavelmente, encontrei um livro sobre azulejos, da Viúva do Lamego. E ao lado, um livro sobre Lisboa.
E eu fiquei fascinada como é que estes 2 livros estavam ali. Pronto, obviamente mostra o interesse pela cultura portuguesa. A exposição mundial no Japão, neste momento, pode estar relacionado com esse facto. Não sabia. Eu um dia destes encontrei um sítio de sushi em Lisboa. E fiquei, como é que é possível isto estar aqui? Peixe cru, a esta hora? Não faz sentido. E coisas desse tipo. Não, isto temos Está bem. Aos pontapés. Então, e mais aventuras? Já que logo no primeiro dia foste para o Japão, estou à espera que a seguir, sei lá, o que é que... à Lua, coisa assim? Não, mas a próxima semana, no sábado, vou para o México. Pronto. Grandes vidas. Sim, e o que é que vais fazer ao México? Vou ao encontro de membros da OGC. Portanto, são um encontro que nós fazemos 3 vezes por ano, onde as pessoas que fazem os standards se encontram todas e votam para aprovar os standards, para mudar coisas e tudo isso. E é sempre em sítios diferentes. Pronto, agora calhou no... E o que é que está na agenda de aprovações e coisas, de atividades desse evento? Há algumas votações em coisas importantes. Há um tópico que tem gerado muita controvérsia, que eu não sei se vocês já ouviram falar. Eu não quero tomar muito tempo aqui do programa com isso. Pronto, isto existem... nós temos estado a usar há muito tempo sistemas de coordenadas dinâmicos como se eles fossem estáticos. E o problema... Sistemas de coordenadas, portanto, a maneira como nós referenciamos as coisas na posição da Terra, na latitude e longitude. A maior parte das pessoas usa o que vem no GPS, que é o WGS84. E é um sistema de coordenadas dinâmico, que não toma em linha de conta o movimento das placas tectónicas. Esse movimento muito rápido. Vocês já começam a ver os problemas... Vocês começam a ver os problemas que vêm aí, não? De cada vez que viajo e tenho de usar um sistema de navegação por GPS, eu interrogo-me quantos milímetros é que aquilo estará desviado por causa do movimento das placas tectónicas. E penso assim, por isso é que eu cheguei atrasado. É a desculpa que eu uso sempre. As placas tectónicas e estavam desviadas 1 milímetro, então desculpem lá. É assim, isto não é um problema se o sistema de coordenadas usar um parâmetro de época. Quer dizer, o Miguel foi fazer esta viagem em 1999. Mas com o tempo as coisas mudam, não é? Tinha uma época. Portanto, as placas estavam neste sítio. É uma questão de escala. Agora estão noutro sítio. Só que a maior parte das pessoas, das aplicações, usam isto sem época. E, portanto, pronto, vem aí um grande problema com isto. E, nomeadamente, para meter mais coisas no caldo, é esta questão dos veículos, condução autónoma, não é? Que os carros dependem destes sistemas de coordenadas e dependem que haja uma certa precisão, e uma precisão de 1 metro pode representar um choque entre os veículos. 1 metro já é bastante. E, portanto, está-se a fazer uma remodelação dos sistemas de coordenadas a nível da OGC, mas... Agora vem a parte conflituosa. Não existe já uma definição dos sistemas de coordenadas há muito tempo, que é o ProJSON, que está implementado em imensos projetos open source e não tem isto em conta. Os novos sistemas criariam uma incompatibilidade com este software, que é muito usado, o GDAL, que é o supra-sumo do software geográfico, e portanto há aqui uma animosidade entre estas duas visões que tem sido muito difícil de gerir, tem criado muitos conflitos, e agora na reunião final deste encontro vai haver uma discussão pública sobre este tema e esperemos que estejam lá pessoas da OSGeo e que se possa resolver isto de uma forma amigável, porque atualmente estamos num beco sem saída. Não sei se expliquei bem isto, mas é uma situação que me preocupa bastante. O que tu queres dizer é que há muita tensão acumulada a propósito de questões envolvendo placas tectónicas que se pode libertar a qualquer momento, gerando ondas sísmicas de grande intensidade, é isso? Tu puseste exatamente o dedo na ferida. Há muita tensão acumulada por causa disto que está, digamos assim, a transvasar para
Eu acho que posso dizer isto para toda a relação entre a OGC e a OSGeo, sim. Originada pelas placas tectónicas. Eu pus o dedo na falha sísmica, por assim dizer. Que aliás, que é o que nós fazemos aqui neste podcast. Pronto, olha, o Luís Ribeiro está aqui a dizer no chat que 95% dos trabalhos dele são feitos em PT-TM06/ETRS89, quer que isto seja. Acabamos de fazer 3/4 da audiência. Mas neste momento está a usar um sistema de coordenadas PTRA08-UTM-28. Eu não sei se esse sistema de coordenadas é estático ou é dinâmico. Talvez o Luís possa pôr no chat. Se ele for estático, nem se coloca este problema. Se for dinâmico e usar o parâmetro da época, também não há problema. Mas o que eu estou a ver é que vocês estão a perder a oportunidade de fecharem essa gente numa sala com umas webcams escondidas e fazer um stream enquanto eles se gladiam com cadeiras e coisas assim, um saco com dinheiro e tipo wrestling. Espera, a conferência foi alguns na Ásia ou vai ser alguns na Ásia? Vai ser no México. Luchadores. Porque se não podiam fazer uma coisa dessas Luchadores com pessoas fechadas numa sala grande com os beliches e assim, mas na Coreia do Sul. E depois as pessoas que organizavam isso tinham umas máscaras com um triângulo, um quadrado e um círculo. E depois quem ganhasse ficava com o dinheiro. O jogo todo. Como é que se diz em português? O jogo da Lula ou o jogo da Lula? Não. Do calamar. Em português? Da Lula. Calamar é espanhol, amigos. Não é? O jogo da Lula. Squid Game. Eu não sei qual é a tradução em português. É Lula. Mas eu não sei se a série foi traduzida como Jogo da Lula. Não me cheira. Porque o Jogo da Lula em português tinha que incluir batatas e tomate com molho. Estás a dar fome. Miguel, para. Estou a ficar com fome. Mas enfim, fica a ideia. Ok. Gostei. O México também podia ter feito parte do Império. Se os espanhóis não se tivessem armados em parvos, nós também podíamos ter colonizado o México e por arrasto toda a América do Sul até lá abaixo. Nesta altura, nos Estados Unidos, as pessoas deportadas falariam português e não castelhano. Mas pronto, é o país que fazemos. É o que é. Então e tu, ex-senense, que aventuras tiveste tu? Como tu bem sabes, eu tive muitas aventuras. Eu queria só comentar aqui com a Joana uma coisa, que é, no dia a seguir às eleições, ela foi para o Japão. Muita gente neste país, imagino, gostaria de ter estado no lugar dela e provavelmente tinha ficado no Japão logo a seguir às eleições. O quê? Como é que foi o resultado? Vou aprender a falar japonês e fico por aqui, obrigado, konnichiwa. Vou ficar, ainda por cima há sushi e tudo, fico, até não volto, não volto, não, fiquem lá vocês aí. Eu vou viver num micro apartamento nos arredores de Tóquio, compro uma daquelas carrinhas minúsculas em que só cabem 2 pessoas e faço aqui a minha vidinha, compro a minha sopa de pacote nas máquinas automáticas e passo a ler manga todos os dias. Nesta semana que passou estive em Ceia, na Wikicon 2025, junto com uma das pessoas deste podcast. Para gravar o podcast da Voz dos Direitos Digitais. Não foi a Joana, foi outra pessoa cujo nome não vou dizer, mas começa por D e acaba em Yogo. E foi muito divertido. Comi como um abade, bebi como um rei, fiz passeios debaixo de um sol escaldante e impiedoso. Caminhei 10 minutos com calor de 30 e tal graus e chegou-me. Muito obrigado, está bom. Foi giro, foi engraçado. Depois, na Voz dos Direitos Digitais, vocês ouvirão conversas que por lá se tiveram e ficam a saber melhor o que é que se passou. Pronto. Trouxe de lá um leitor de livros eletrónicos BQ Cervantes em segunda mão, que me foi trazido por um casal amigo cujo nome não vou dizer, e já tive a oportunidade de abri-lo e esventrá-lo e desnudá-lo. Portanto, neste momento está aqui ao meu lado na secretária o que sobra do aparelho.
Fala lá melhor do que é o Cervantes. Eu não conheço esse leitor. Um Cervantes, estou a é mostrar espanhol. agora para a câmara. BQ? A marca Era. é espanhola, é VQ. É uma marca que já não existe, que foi também o fabricante, uma marca europeia de telefones e outros aparelhos eletrónicos, que foi o primeiro telefone a ser comercializado com o Ubuntu Touch, por exemplo, que era o VQ E4.5. O primeiro smartphone, o primeiro tablet. E outra coisa que eles faziam, eles tinham também impressoras 3D e patrocinavam o desenvolvimento de um software muito conhecido para controlar impressoras 3D, que é o Octoprint. Pronto, ele agora tem outro patrocinador, mas eles durante muito tempo foram o principal patrocinador desse projeto. Sim. Aliás, o primeiro espertofone que eu tive era precisamente um BQ E4.5 com o Ubuntu Touch. Foi o primeiro espertofone. Entretanto já passou à reforma, também já estava velhinho, já estava obsoleto. O Ubuntu Touch hoje tem muito mais capacidades, portanto foi para a gaveta. Eu ando a estudar, fazer experiências com aquilo que vocês, os estrangeiros, chamam e-readers, leitores de livros eletrónicos, formato EPUB, entre outros, e arranjei este pequeno BQ Cervantes em segunda mão para tentar perceber se eu consigo recuperá-lo de alguma maneira, instalar software livre nele, nomeadamente o CoreReader, que é o software livre mais conhecido para a leitura de livros eletrónicos, a par com o Calibre. O Calibre para instalar no PC e gerir a coleção de livros, e o CoreReader para usar em ecrãs de tinta eletrónica. Este aparelhito que eu arranjei, eu não sei se vocês conseguem ver aí no YouTuber, no streamer, aqui o ecrãzito. Vê-se o ecrã, mas não se consegue ler. Sim, é normal porque a minha câmera é aquilo que se costuma dizer uma Está aqui, Verdade. funciona, tem uns pequenos defeitos. Este aparelho já é velhinho e tem um defeito na parte de cima do ecrã, o texto não é muito claro, acho que o aparelho está provavelmente danificado aqui. Eu vou usá-los sobretudo para fazer experiências e tentar instalar, segundo umas instruções que eu arranjei na internet. A BQ era muito aberta ao universo software livre e open source e isso tudo. E eles comercializavam, no tempo em que eles comercializavam estes leitores, eles distribuíam a BQ disponibilizava para descarregar um firmware aberto, que eles chamavam o não sei que hacker, ou uma coisa para hackers, e basicamente permite fazer modificações do sistema, etc. O facto curioso é que, como os servidores da BQ desapareceram, o site deles também desapareceu, é extremamente difícil arranjar essa versão do software para estas máquinas que permita fazer alterações. Fiz algumas pesquisas no Internet Archive e acho que arranjei essa versão do software. Ainda não experimentei gravá-la aqui, mas vamos ver se consigo. E depois há um canal do YouTube de um tipo espanhol que tem lá também instruções sobre como fazer isso para outros modelos, o Cervantes 3 e 4, por exemplo. Embora este modelo seja diferente. Se eu conseguir, como já tinha explicado em episódios anteriores, fazer a tal modificação, pode ser que hipoteticamente eu consiga instalar o CoreReader nesta coisa e recuperá-lo para usá-lo. Não sei, veremos. De qualquer maneira, está aqui todo desventrado. E a última aventura desta semana. Será que vou conseguir fazer alguma coisa com isto? Não sei. Não sei. Vamos ver. Mas porquê é que precisaste de abri-lo, Miguel? Primeiro porque eu gosto de estragar coisas para ver como é que funcionam. E depois para tentar perceber porque é que o ecrã está a falhar ali na parte de cima. Aquilo tem um efeito fantasma, a nitidez, o contraste não é bom. Ficam vestígios do texto anterior. Quando tu refrescas a página para a página seguinte, ficam lá vestígios do texto anterior, o que não acontece na parte de baixo do ecrã, só na parte de cima. Portanto, eu presumo que há ali um dano qualquer do material ou um dano num componente eletrónico. Ainda não percebi bem. Como aquilo não funciona muito bem, se eu não arranjar maneira de arranjar o ecrã, que provavelmente passa por substituí-lo por um ecrã de 6 polegadas de tinta eletrónica, que eu imagino que se deve fabricar por aí aos pontapés. Não deve ser nada barato.
Depois, se não for barato, eu desisto da ideia. Vou só usar isto como plataforma para fazer testes de software. E se eu conseguir fazer com que o software funcione, posso pensar em arranjar outro modelo idêntico de VQ Cervantes para canibalizar peças e aí sim pôr o software de forma definitiva. Porquê? Porque o mercado dos leitores eletrónicos é estupidamente caro, mas os BQ Cervantes, apesar de tudo, e os Kindles são relativamente baratos em segunda mão porque são abundantes e os BQ, sobretudo, como já não têm suporte, ninguém os quer. E basicamente tens algumas pessoas, ainda há em alguns sites de segunda mão, pessoas que estão sentadas num BQ Cervantes e que querem despachar aquilo e portanto vendem-te aquilo por 2 tostões. O Kobo, por exemplo, que ainda é muito popular, já não é bem assim. Mas os Kindles são muito abundantes e é relativamente fácil instalar o co-reader numa coisa dessas. E os BQs também andam por aí e como já ninguém quer aquilo, consegue-se arranjar relativamente barato. Portanto, é fazer as contas. Muito bem. Antes de começar a minha parte, quero saudar que é a segunda semana seguinte em que o nosso ex-senense se lembra de revestir uma camisa verde para fazer este show. Ela é muito bonita, mas é verde. E qual é o problema? É que nós temos um ecrã verde virtual que faz com que a camisola dele fique pontuada de vermelho, como se tivesse entornado sangue em cima dele. Não, mas isso não é um efeito da câmara. É que eu tive uma altercação com um vizinho que estava a fazer barulho com o cão e isso tudo, e eu fui lá e nós tivemos uma discussão acesa sobre georreferenciação dinâmica e estática e desatámos à porrada basicamente. Portanto, isto é mesmo sangue, não se deixem enganar. É uma camiseta que eu trouxe da Wikicon, trouxe 2 que foram oferecidas aos participantes. Renovei o estoque de camisetas cá em casa. Nunca compro roupa, eu vou às conferências e trago sempre 1, 2 ou 3 t-shirts e vou renovando a roupa dessa maneira. Por isso é que eu tenho este ar andrajoso de quem vai a imensas conferências, mas é tudo. Eu mentira. Normalmente recolho para aí umas 5 t-shirts só de dia de conferências. 5 t-shirts e um hoodie ou 2. Portanto, eu não preciso comprar roupa. Exato, é por aí. E autocolantes, muitos autocolantes. O computador portátil com a tampa coberta de autocolantes, que é uma coisa que eu não faço, porque acho que isso é muito bafon, é muito classe trabalhadora. É um bocadinho como fazer tatuagens e viver na Normandia, chamar-se Kevin. Eu deixo que vocês façam isso, pronto. É muito giro, catorreira, muito engraçado. Eu quero deixar um apelo para fazerem t-shirts mais pequenas, porque eu normalmente só posso usar as t-shirts para dormir, são gigantes. Não há t-shirts do meu tamanho. Portanto, organizadores de conferências, por favor. Eu tenho um problema contrário, é que as t-shirts geralmente são muito pequenas. Na zona da minha barriga apertam um bocadinho. Ok, se calhar haver mais diversidade de t-shirts de tamanhos, poderia ser uma opção. Sim, isso também concordo. Até porque a maior parte dos frequentadores de conferências de informática usam todos tamanhos XXL para cima. É o que temos. Pronto, já tivemos o nosso momento de t-shirt. Ora, eu também fui à Wikicon Portugal 2025. E o que é que eu lá fui fazer? Bem, para lá de gravar um podcast sobre direitos digitais, parece que houve lá muito disso. Fui acompanhar o que é que a comunidade da Wikimedia e Conhecimento Livre em Portugal andam a fazer, e fui experimentar um setup de streaming, captura de vídeo e streaming, com base em câmaras de filmar GoPro. E o que é um setup? É uma configuração. Uma configuração de transmissão de vídeo em linha. Sim. Foi interessante, eu aprendi umas coisas novas e agora espero que o conhecimento, parte dele, que ajude depois com a transmissão da festa de software livre. Mas há lições aprendidas e coisas que se têm que alterar. Então, mas o que nós queremos saber é se correu bem ou se correu mal. Por exemplo, a introdução do novo hardware, essa parte que era que eu tinha mais medo, correu bastante bem. Contudo, tivemos de novo algumas limitações.
e o streaming em si não correu muito bem. Eu vi que o computador estava com bastante carga, mas ele estava a fazer muita coisa. Ele estava a capturar dois dispositivos de vídeo, uma webcam, aliás, sim, uma webcam e uma placa de captura de vídeo para onde passavam os slides. E ainda estava a fazer o streaming. Ora, trata-se de uma máquina. Eu acho que tu queres dizer os diapositivos em vez dos slides, mas adiante. E que software é que estavas a usar? OBS? Ok. O computador é em fraquinho, si é isso? não é especialmente fraquinho, mas também não é ideal para essa função. Portanto, ele estava com bastante carga. Ainda assim, não seria uma novidade fazer um streaming com aquele computador. Portanto, não, por si só, não creio, não estou convencido que fosse a única limitação. E estou convencido que havia limitações também na rede. Havia muita gente a usar ao mesmo tempo, se calhar não tinha a maior largura de banda necessária, nem a melhor latência. Tu estavas a usar a ligação local sem fios, não estavas a usar, por exemplo, uma emissão baseada em dados móveis. Experimentei as duas coisas, mas ali também o sinal na zona também não era o melhor, aquilo de vez em quando saltava para 2G. Pois, nós estávamos no meio da serra, note-se. Portanto, eu experimentei as duas opções e vi também que algumas das pessoas estavam a fazer as apresentações e que iam utilizar materiais que estavam na internet, materiais ou sites. Aquilo também não era a coisa mais rápida do mundo, portanto não ponha as mãos no fogo por ser apenas uma causa a limitação do computador e não haver também limitações a nível da rede. Pelo que vou ter que experimentar a mesma configuração num outro local onde eu tenha mais confiança na rede para poder fazer uma comparação mais apropriada e uma avaliação do resultado. Confesso que, vendo algumas apresentações, fiquei chocado com a quantidade de gente que usava Office 365 e sistemas operativos Windows 11 com toda aquela tralha de Copilot e AI, não sei o quê, em cada era máquina. Sempre a mesma máquina, acho eu. Houve uma ou duas pessoas que usaram, mas outras, mas... Eu ia espreitando os computadores portáteis das outras pessoas, porque eu gosto de meter na vida alheia, e sei que vi pelo menos uma pessoa que usava Debian com interface GNOME. Sim. E dei-lhes parabéns. Eu vi uma pessoa com o Lubuntu. Parabéns, és um bravo. E também, sim, o Lubuntu, se não me engano era o 22 ou uma coisa assim, com interface LXQT. E vi uma pessoa com um Plasma. Sim, o resto da malta, muito Windows 11, muita tralha desnecessária da Microsoft com IAs e coisas assim. E eu fiquei a pensar se não devia ter trazido veneno para ratos e misturado nas bebidas ao almoço, mas optei pela via da não violência. Pronto, é assim, é o país que fazemos. Pronto, e foi isto, foi um evento que correu muito bem. Podem ouvir mais sobre isto no próximo episódio da Voz dos Direitos Digitais, que irá ser publicado eventualmente. Eu queria também só fazer rapidamente uma denúncia. É que numa das ocasiões em que nós gravámos uma entrevista interessantíssima com o André Barbosa, que durou ainda algum tempo, a meio da conversa o Diogo descobre que se tinha esquecido de pôr a gravar. Aí sim tive vontade de ir à montanha buscar algumas flores que me foram apontadas como sendo venenosas e apetecia-me ter feito um chá e servido o chá ao Diogo. E pronto, era só denunciar aqui ao vivo e em direto esse escândalo em que nós tivemos que repetir toda a conversa. E não é, curiosamente, a primeira vez que isso acontece. Muito bem. A minha semana foi isso. A minha semana foi inteiramente dominada por isso, no que eu posso falar publicamente. Alice, quero inaugurar aqui uma secção nova do podcast, portanto podes fazer aí um separador, vá. Dá-me só um instante. Tenho que ir buscar aqui a orquestra.
Separador. É sobre o que o tema, que é para eu me inspirar na composição? Pá, está escrito no documento. É uma coisa alegre ou é uma coisa triste? É alegre. É alegre. É sobre páginas arquivadas e coisas Não. assim, e estatísticas Não. e... Não. Não? Não. É sobre YouTube? Não. É que estou a ler aqui as notas, há aqui imensa coisa. Sim, mas há demasiadas coisas. Está a seguir à Joana. Então, se é sobre este tema, eu se calhar devia inspirar-me no separador para aquela música de arranque. Deixa lá ver se eu consigo. Pronto, é o que se arranja. Pronto, esta secção chama-se Ubuntu à Vista. E basicamente é uma secção em que vamos falar de sítios inesperados onde encontramos o Ubuntu a funcionar. E o sítio inesperado em que eu encontrei o Ubuntu foi, neste caso, um vídeo de um famoso youtuber português, o Rico Fazeres. O Rico Fazeres. Não conheço. Pronto, não conheces porque tu não és jovem. Eu acompanho mais o Tiago Grila e o Numeiro e essa malta. Pois não. Por acaso era curioso, se eu alguma vez encontrasse, por exemplo, o Numeiro a usar o Ubuntu, eu acho que mudava para outro sistema operativo imediatamente. Mas, o Windows, enfim, provavelmente. também não, calma, não vamos tão longe. Pronto. Olha, a propósito, eu uso Arch, sabias? E o Rick foi visitar um armazém de uma grande empresa ibérica de componentes e computadores. E eles têm um armazém em Portugal. É um armazém de facto muito, muito, muito grande. E trata da logística do envio das encomendas feitas no site português desta empresa. Também é aqui que acontece a montagem dos computadores que vocês comprarem essa empresa, que eles têm alguns já pré-montados. Eles montam antes para vos enviar, mas têm modelos já com as suas características pré-definidas, e vocês também podem escolher componentes e juntar para fazer um computador para as vossas necessidades. E o armazém é gigantesco, e eles estavam lá a filmar a linha de montagem dos computadores, e de repente vejo umas cores ligeiramente familiares. E o que é que eu faço? Faço pausa ao vídeo, passo um bocadinho o vídeo para trás e aquelas cores parecem mesmo do Ubuntu. O que é que eu faço? Tiro um screenshot, aumento o zoom no screenshot e vejo a Felícia. E quem é a Felícia? Agora aumenta o grau de intriga e romance. A sim. Felícia é a mascote do Ubuntu 20.04 e aparecia na imagem do desktop por omissão do 20.04. E depois vejo a barrinha lateral e tal. Pronto, era o Ubuntu. E de facto, em algumas das estações da linha de montagem, esta empresa, que é a PC Componentes, utiliza o Ubuntu. Pronto, mais uma razão para optar pelos seus produtos, nem que seja para compensá-los pelo facto de usarem o Ubuntu na linha de montagem. Curiosamente, eles vendem computadores com o Ubuntu pré-instalado, de uma marca espanhola, que nós acho que ainda nunca falámos aqui, que é a Vant. Vant com V ou Vant com W? Vant com V. Vant com V. Se fosse Vant com W seria Want, é isso? Como estávamos a falar de youtubers, eu assumi, ok, esqueçam, isto está a correr muito mal hoje. Não. Pronto, vamos à nossa agenda? Eu ainda tinha a minha aventura técnica da semana. Então pronto. Pode ser? Vai. Então, pronto, eu tenho andado há algum tempo a investigar. Eu queria comprar um Smart Ring, um anel inteligente. Mas estava preocupada com a questão da privacidade, porque a maior parte destes anéis recolhem estes dados, obrigam a sincronizá-los com a cloud proprietário dos fabricantes, e para além de haver os problemas da privacidade, há o problema que tu também falaste há bocado, Miguel, que é de repente a empresa desaparece e as pessoas ficam com uma coisa que é inusável, porque não há maneira ou é muito difícil fazer
A expressão correta é o falecimento do unicórnio. Pronto, Ele no caso morre de ser e desfaz-se numa nuvem de arco-íris e estrelas. Isso parece bastante dramático. E pós de perlim-pim-pim. Ok. Então eu encontrei esta empresa chinesa. Agora as pessoas que estão no YouTube podem ver o anel que eu estou a mostrar aqui na câmara. Faz este anel que é o Call Me R02. Mostra lá isso mais perto da câmara. Eu acho que essas inscrições que estão aí de lado são em élfico. Esta brincadeira tem um acelerómetro, um sensor para medir batimento cardíaco e outro para o oxigênio no sangue. E a partir daqui eles podem fazer algumas heurísticas para calcular uma série de coisas, como as métricas do sono, etc. Pronto, agora vamos falar na parte mais interessante aqui para este programa. Este anel é interessante porque eles usam, para já dentro do anel guarda-se informação, não é tudo enviado para a cloud. E então é possível sincronizar através de Bluetooth de uma maneira relativamente simples e buscar esta informação. E já existe um cliente em Python, open source, que permite sincronizar os dados do anel e pô-los numa base de dados SQLite localmente no computador. Não é a coisa mais amigável do mundo ter uma base de dados em SQLite. E então eu comecei a fazer... Até por exemplo, quer dizer, não é para o utilizador final, não é? Do ponto de vista do utilizador final, se isso fosse a interface, era bastante fraco. Mas o que interessa, para o comentário que eu estou a fazer, é que é o tipo de coisa que iria funcionar muito bem em Ubuntu Touch. Ou seja, no Ubuntu Touch fazer uma app que permitisse ler utilizar este cliente, não é? Sim. Aquilo até tem duas formas. Tem fazer o dump do que está no anel para uma base de dados da SQLite e tem a hipótese também de sincronizar, portanto fazer pedidos diretamente a uma API deles e sincronizar, que poderia ser mais interessante para a app. Tu podes escolher a frequência de sincronização, por exemplo, intervalos pré-determinados. A sincronização é um pedido simples, mas tu podes pôr aquilo num crono e dizer que fazes, por exemplo, de hora a hora, pôr aquilo num trabalho de crono, por exemplo, não sei, é uma ideia. E ligas por Bluetooth ao telefone, é isso? Exatamente, ao telefone ou ao device que tu tenhas, não é? Bluetooth. Eu fiz, por exemplo, uma experiência com o meu computador, eu criei uma aplicação front-end em JavaScript e colei essa base de dados SQLite e tem uma interface mais fofinho, onde permite ver as métricas. Isso é algo que pode ser portado para o Ubuntu Touch. Ah sim? O Svelte JavaScript? Yeah. É assim, podes ter como o Nav, que é uma aplicação de navegação por GPS, é apenas JavaScript e o OpenStreetMap. Okay. E umas pintas de HTML, segundo o que disseste da última vez. Sim, há ali um HTML a integrar as fazer duas coisas. A página. Sim. Isso é possível, mas para além disso, a maior parte das aplicações do Ubuntu Touch utilizam o QML. Que é uma markup language que é scriptável com JavaScript, e isso é um dos tipos de desenvolvimento que é comum e possível em Ubuntu Touch. Isso tem alguma coisa a ver com o Qt? Sim. É bem parecido. O Lomiri, que é a shell gráfica do Ubuntu Touch, é feita toda em Qt. Ok. E as frameworks também são todas viradas para o Qt e tudo isso. Eventualmente uma aplicação, podia ser uma aplicação no Qt, então, em vez de ser esta coisa de esvelta. Também pode ser, sim. Também podia ser uma ideia. Podemos fazer um hackathon dia. Podemos, acho que sim. Olha, eu recomendo... Tu tens aqui uma ligação para a tua conta no GitHub, em que tu tens já uma parte dessa tralha, imagino eu. Sim. Mas já agora, que mais dados aqui se captura para além de batimentos cardíacos, oxigênio e mais o quê? Tem um acelerómetro também. Ok, portanto, movimentos do pulso, da mão. Pois. Captura mais alguma coisa? Só que agora
Não, captura só isto. E se tu pegares num anel, como por exemplo o Oura Ring, que custa 500 euros, é a mesma coisa a nível de hardware. Só que a diferença é o software, porque eles com estas coisas, depois pagando também nos dados que eles têm dos utilizadores e tudo isso, criam modelos de machine learning que permitem detectar qual é que é as fases do sono, imensas coisas, não é? Portanto, isto aqui há uma componente de análise de dados que é muito importante, e eu agora, a única coisa que eu tenho são os dados RAW. Não sei. Sim, eventualmente a sensibilidade dos sensores pode ser diferente, mas o tipo de sensores é o mesmo. É. Dados em bruto. Em bruto, obrigado. Portanto, acho que era... dados crus, mas não me soava tão bem. Acho que era cruz, sim, cruz soa um bocado. Raw. Portanto, há aqui uma parte muito importante da data análise, não é? Eles seguramente nessas empresas investem muito em investigação e desenvolvimento para chegarem a softwares que a partir de coisas básicas, não é? De medidas básicas, conseguem gerar realmente coisas muito complexas. Mas pronto. Esse anel tem, imagino, uma pequena bateria integrada ou coisa assim para poder fazer o processamento e isso tudo e a emissão dos dados e ele armazena dados localmente e depois pode sincronizar. Correto. Portanto, eu imagino que a bateria pode durar bastante mais tempo se, por exemplo, tu fores armazenando dados durante 24 horas e definires que ele só sincroniza ao fim de 24 horas e despeja os dados, por exemplo. Tens ideia de quais são os limites? A bateria dura imenso tempo. Eu raramente carrego o anel. É assim, se tu quiseres usar a aplicação chinesa original, eu também recomendo, porque a aplicação chinesa, ao contrário das outras, tu não tens de criar nenhuma conta. Portanto, eles têm uma aplicação que é uma app no telefone e tu não fazes login nem nada, e aquilo que faz é sincronizar o anel para o telefone. O que é que acontece? Se tu por acaso apagares telefone, eu no outro dia fiz um update ao telefone e aquilo foi-se embora. O que quer dizer que os dados, pronto, não estão guardados em lado nenhum, estão ali. Portanto, já a nível de privacidade eu gosto desta abordagem chinesa. E devo dizer que isto é um anel que se compra no AliExpress. Agora até parece que eu estou a fazer publicidade. Mas pronto, olha, é um anel. É muito barato. Estás a ser paga para fazer essa publicidade. É muito barato comparado com o Oura Ring ou com o Ultra Human ou com qualquer outro serviço. Pronto, só vou dizer isto. Ok, já sabem, o vosso código promocional, Joana10, está a passar. Cliquem no link afiliado que estamos a passar em baixo e ganhem prémios. Eu quero que mais pessoas comprem este anel para depois participarem no projeto open source para fazer o interface do utilizador. Vamos fazer a aplicação isso. Chinesa tem o código fonte aberto ou nem por isso? Não, a aplicação chinesa não. Mas é fechado. Mas podemos usar, não sei, ou a minha ou criar outro em Qt, podia ser uma ideia gira. Ou ambas. Porque o Qt também é cross-platform, depois podem usar na desktop, podem usar em todo o lado. Se calhar até é mais giro, sinceramente é mais giro, agora pensando melhor, isto é mais giro ter uma aplicação desktop do que uma app, não vejo grande interesse em ser uma app. Eu via com muito interesse uma coisa dessas para um telefone equipado com o Ubuntu Touch, sem dúvida nenhuma. Desculpa, uma app sim, mas não ser uma coisa feita em JavaScript, não vejo vantagem de ser uma coisa que corra na web. Pronto, porque não? vejo. Pode ter no desktop. Pode haver quem não queira estar a instalar coisas. Ou quem quer ter um servidor onde mete isso, ou enfim. Ou até podia ser informação que seria adicionada, por exemplo, ao Home Assistant. Mas isso não é quiser. assim. Mas isso sim, mas isso tu precisas ter um MQTT. Tinha a sua graça. Isso só tens de fazer uma integração com o MQTT e está feito. Não, mas sim, isso há quem faça esse tipo de coisas. Ou seja, alguém faz esse... Tu podias emparelhar esse anel que mede a quantidade de oxigênio no sangue com os sensores de micropartículas e VOCs e isso tudo que tens em casa e perceber, será que eu estou a ser intoxicado sim ou não? Ou como é que estão os meus níveis de oxigenação quando eu ligo o fogão a gás? Sei lá, há malucos para tudo. Isso agora pode ser usado para tudo.
Gosto dessa criatividade. Podemos fazer um hackathon com o anel e fazer todo o tipo de. Eu acho que isso tem mesmo que acontecer. Ok, gostei. Sim. É pena até que esse anel não capture, por exemplo, a quantidade de álcool no sangue, porque eu acho que há tanta gente da nossa comunidade que podíamos ajudar. Isso tinha que picar. Mas olha, vou-te dizer uma coisa. O anel captura o teu sono e o sono é afetado pelo álcool. E é mesmo afetado. Sim, Eu agora posso confirmar. Mas é verdade, porque eu dormi muito mal na Wikicon e não foi por acaso. Eu durmo muito melhor com álcool. Pois nós sabemos. Pronto. O que acontece em ceia, fica em ceia. É tudo o que eu tenho a dizer. Ok. Pronto. O Luís Ribeiro está a falar em soldar um Raspberry Pi a um anel. Parece-me um bocadinho pouco prático. Para isso existe, soldava uma coisa mais pequena como um ESP16 ou coisa assim de género, que é um bocadinho mais pequenino, e adicionava capacidades adicionais. Para adicionar mais coisas ao anel. Mais capacidade de processamento, mais a possibilidade de ligar outros sensores, integrar outros sensores também. Mas provavelmente isso já tem um SP32. Eu diria que a probabilidade de ter um SP32 é pelo menos 50%. Deixa cá investigar. Giro era se o anel fosse hackeável, como se costuma dizer em português, e nos permitisse, por exemplo, ter 2 ou 3 anéis em cada mão com funcionalidades diferentes. O SP32 é altamente hackeável. Sensores diferentes para capturar dados diferentes. Pronto, ficávamos com uma mão que parecíamos um vendedor de carros usados em segunda mão, mas era uma ideia engraçada. Um rapper, sim. Um youtuber. Um youtuber. Sim, 4 ou 5 anéis. Já assustaste o Miguel. Dourados com brilhantes. Era perfeito. Aliás, o brilhante podia ser um prisma que captasse luz ambiente e fizesse análise de refração de luz. Eu de repente estou a ter tantas ideias. E um emissor de ondas milimétricas. Sim. Mas eu gostava que nós no hackathon atraíssemos também pessoas, cientistas de dados, porque nós agora podemos conseguir pôr os dados cá para fora e metê-los até numa interface bonita, mas precisamos de pessoas que depois construam algoritmos para processar esses dados e transformá-los em qualquer coisa de interessante. Eu acho que sim. Acho que é... Essa é uma excelente ideia. Acho que sim, acho que é uma boa ideia. Como é que atraímos cientistas de dados? O que é que eles gostam? Como é que nós podíamos atrair cientistas de dados? Tem que ser uma coisa... Primeiro temos que arranjar uma carrinha sem janelas, com bastante espaço atrás e uns sacos para meter na cabeça e umas cordas. Mas como é que tu atrais os cientistas de dados para a carrinha? Pões assim um logotipo na carrinha a dizer análise de dados móvel, com uma música daquelas das carrinhas dos gelados. O que é que os atrai? Temos de pensar nisso. Eu acho que é t-shirts. T-shirts grátis. Uma carrinha a dizer t-shirts grátis de conferências de análise de dados. Venha aqui buscar a sua. E depois levamos uma marreta. Quando eles são distraídos, metemos o saco na cabeça, metemos todos na carrinha e levamos-los à convenção e obrigamos-los a fazer a análise de dados que nós queremos. É isso. Sim. Isso. Olha, manda-te um link para o chip. Aqui isto tem. Encontraste o chip? Sim. Não é o que eu estava a dizer, mas é interessante. Mas é hackeável? Não sei. Tenho de investigar. Acho que arranjei a música perfeita para a carrinha de t-shirts grátis de análise de dados. Acho que tens de trabalhar um bocadinho mais nisso. Interessante projeto. Já temos aqui uma coisa para fazer, estás a ver? Olha, vamos então à nossa agenda? Vamos a isso. Miguel, queres que eu faça o separador da agenda? Força. Isto é dedicado aos cientistas de análise de dados, para eles virem a correr. Miguel, apresenta então o primeiro evento. Então, o primeiro evento da nossa agenda é o Laboratório Aberto, ou como nós dizemos em português, Open Lab, no LCD, também em português Liquid Crystal Display. Não, o LCD é o que é o LCD no Porto? As iniciais querem dizer o quê? O laboratório... E agora tens-me a fazer...
Não. Todas as terças-feiras, das 8h30 às 11h30. Criatividade digital, é isso? Deixa-me ver. Mas Deus, que é vergonha, a noite que semanal vergonha. aberta do LCD Porto, uma sessão informal em que qualquer pessoa pode entrar, conhecer a comunidade e desenvolver projetos pessoais ou colaborativos no Makerspace, ou espaço de criatividade. É o laboratório de criatividade, vá. Eu odeio dizer Makerspace, é um espaço de criação. Qualquer pessoa pode entrar. Epá, calma, é mesmo laboratório de criação digital. É isso mesmo. Portanto, não há necessidade de dizer Makerspace, basta dizer laboratório de criação digital. E o que é que se pode fazer nesse laboratório de criação digital? Durante o Open Lab, as pessoas têm acesso total ao espaço, incluindo fabricação digital com uma cortadora laser, impressoras 3D FDM e até uma pequena CNC. E perguntam vocês, que diabo é uma CNC? Que diabo é uma CNC? É uma fresadora digital. Basicamente, tu metes um objeto que tu queres esculpir e ele está lá com as broquinhas a esculpir o objeto. É isso. E ainda têm bancadas com estações de soldadura, instrumentos de teste, componentes para eletrónica e internet das coisas. Têm ferramentas para fabricação de geral de coisas, ferramentas manuais e elétricas para madeira e metal, equipamento de soldadura, etc. Vocês podem prototipar um mecanismo, cortar acrílico na cortadora de laser, depurar código ou simplesmente estar ali a observar e aprender. Levam a vossa t-shirt favorita, pode ser uma t-shirt que vocês receberam numa conferência, e estão ali a aprender e a falar com outras pessoas ou a criar coisas. É conforme vocês quiserem. Não é necessária inscrição prévia. Há voluntários que estão disponíveis para visitas guiadas e para vos darem algumas regras de segurança e para vos darem a conhecer o espaço e o que é que devem ou não devem fazer com a serra de mesa e a serra de fita e onde não pôr os dedos. Na cortadora de acrílico de laser, por exemplo, não é fixe olharem diretamente para o laser. Podem cortar não apenas acrílico, mas também o globo ocular. Portanto, é ter cuidado com essas coisas. Para além desta abertura toda, vocês provavelmente lá em casa estão a perguntar: isso deve custar uma pipa de massa. Não, a participação é gratuita, porque o objetivo é reduzir barreiras. Gratuita. Grátis, como a expressão latina original. Porque o objetivo é esse, é reduzir barreiras à partilha do conhecimento e dependendo de quem lá está, a conversa pode correr em português, o português bom, correto, o português do norte, porque como é no Porto, muita gente que vai para lá está geograficamente perto do Porto e portanto falam bem o português como deve ser, não é aquela porcaria que falais em Lisboa, aquele dialeto em que vós comeis as vogais todas e não sabeis falar, ou em inglês. Em inglês, no caso de vós serdes um nómada genital a um estrangeiro, não sei, agora entendei-vos. Onde é que isto fica? Fica em São Mamede em Festa, Grande Porto, portanto, onde o São Mamede está infestado, e o site é lcdporto.org. Muito bem, muito bem. Este é o primeiro item da nossa agenda. O que mais temos na nossa agenda, Diogo? Olha, depois dos encontros do Laboratório Aberto no LCD Porto, tenho de entrar na tab certa, temos a UBCon Europe. Já agora, tu não disseste que isto acontece todas as terças-feiras das 20h30 às 23h30, mas nos dias 20 e 21 de junho decorre a UBCon Europe em Málaga, em Espanha, e pronto, vai ser fantástico. Eu ainda não tenho um programa, mas basicamente vai funcionar como uma track autónoma no Open South Code, que é um evento maior, com mais tracks e com mais conteúdo. Portanto, vale a pena, se tiverem a possibilidade de ir a Espanha, a Málaga, vale a pena. Uma UBCon Europe vale sempre a pena. E depois disso, mais tarde, em outubro, de 3 a 5 de outubro, vai decorrer a Festa do Software Livre na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
vai ser também fantástico. Ainda não posso dar grandes detalhes, mas fiquem atentos, vão a festa2025.softwarelivre.eu e sigam-nos o evento nas redes sociais e vão ficar a saber em breve mais novidades. E ainda este ano decorre também a Ubuntu Summit, vai ser de 23 a 24 de outubro em Londres. Vai ser um evento cujo objetivo vai ser um bocadinho diferente. Não é tanto o objetivo, a forma de funcionar vai ser um bocadinho diferente, mas já falamos um bocadinho mais disso mais adiante. Leia, queres falar do último evento? Quero, e depois tinha ainda outro. Peço desculpa de estar a acrescentar coisas. Não, isto é assim, isto é muito dinâmico. Isto é, eu fui-me lembrando. Um podcast em direto e sem rede, é tudo, é uma rebaldaria. TV em movimento. Vou falar primeiro de um evento que vai acontecer amanhã, que é a Impulse Poetry Night, noite de poesia impulsiva, que vai ter lugar no Arts and Nerds, no coworking, e a ideia, o tema é falar sobre os cyborgs. Okay. É uma coisa mais ou menos aberta, de improvisação. Qualquer pessoa pode vir e escrever a poesia sobre cyborgs e depois não é obrigado a lê-la. Portanto, é uma coisa com um formato bastante informal. Se quiserem vir é amanhã às 8 horas e eu pus o link. Se calhar vai para as notas do episódio. Sim, sim. A outra coisa vai ter lugar em julho. Na terceira semana de julho em Mostar, na Bósnia, e é o Phosphorgy Europe. Portanto, este ano a conferência da Phosphorgy, da OSGeo, a edição europeia, vai ter lugar na Bósnia-Herzegovina e vai reunir, portanto, os principais projetos de software e utilizadores que se localizam na Europa. Muitas vezes esta conferência também tem pessoas de todo o mundo, mas é essencialmente para a comunidade OSGeo europeia. Muito bem, muito bem. Interesse. Não sei se conseguir amanhã, mas sim. Só um esclarecimento para quem está a ouvir, quando isto for para o ar, que esperemos na quinta-feira, já passou. Portanto, quando tu dizes amanhã, nós estamos a gravar isto a uma terça, portanto será numa 7 de junho, quarta. Mas há pessoas no YouTube. É verdade, e há pessoas a quem eu já passei o link. Ok. Espera aí, mas aqui nas notas eu tenho Impulse Poetry Night 7 de junho, está correto? Não é amanhã, dia 7? Não. Desculpa, tu estás com o igual. jet lag do Japão. Isso é no sábado. Eu troquei o mês com desculpa, é 4 de junho. É 4 de junho, ok. Já então neste caso é mesmo... É amanhã. Já terá passado quando isto for para o ar. Não faz mal, depois falo como é que foi na próxima vez que me convidarem. Acho que sim. Acho que faz todo sentido. E pronto, já chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado, Leia, por teres vindo mais uma vez ao nosso podcast. Queres só que relembres às pessoas onde é que te podem encontrar na internet? Podem me encontrar no Mastodon como Double Byte e no GitHub como Double Byte 1. Resta então dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Miguel, pelo Tiago Carrerondo e é editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana! Tchau, adeus, boa noite. Tchau, Zês, que até Brezhnev.